Para que vocês saibam, nas lives a gente está lendo um livro que chama Shri Guru e Sua Graça. Chama Guru Tattva. O que é Guru Tattva? É a verdade sobre o Guru. Porque essa palavra Guru ficou muito conhecida desde os anos 60, né? Mesmo antes, mas dos anos 60, palavras como Guru, Karma, Dharma, elas ficaram conhecidas pela sociedade, até se usa na mídia hoje, né? Nos jornais, nas revistas, os escritores usam essas palavras sem ter uma compreensão profunda. Ela é usada de forma superficial, porque a mídia em geral, as revistas, os jornais, são superficiais, eles não são profundos nos temas espirituais. Óbvio, né? Não é essa a função de revistas comerciais e jornais de serem profundos espiritualmente. Então, Guru Tattva significa verdade sobre o Guru. E hoje nós escolhemos para ler alguma coisa sobre esse livro. Eu gosto de ler agora, depois de ler na live, porque são assuntos que a gente tem que sempre girar em looping. Né? A gente tem que estar sempre em looping. Você termina um livro e volta a ler esse livro. Você estuda um sutra e volta, fica repetindo esse sutra e analisando, deliberando sobre esse sutra. Não é que você aprendeu uma vez e você já sabe, porque a consciência de Deus, a consciência divina, a consciência de expansão do coração, né? Quando a gente fala expansão de consciência, é uma expansão do coração. A relação com Deus, o serviço amoroso a Deus, ele é algo que tem que ser absorvido pouco a pouco. Ele não é algo barato, nem simples, não é um trabalho que se faça da noite para o dia. Né? O alcance da região, alcançar a região do amor infinito, da plenitude, da imortalidade, é possível para todos, de acordo às Escrituras, é possível para nós. Nossos gurus, eles estão fazendo essa propaganda. Qual é a propaganda dos nossos gurus? Nossos gurus, quando o guru é verdadeiro, primeiro, ele não quer nada para ele não tem interesse nenhum nesse mundo material, ele não está vendendo nada, ele está distribuindo gratuitamente a consciência divina, o amor a Deus e o caminho. Tem 3 aspectos da consciência de Deus, a gente chama de consciência de Krishna, a gente chama Deus de Krishna, e tem 3 aspectos fundamentais na vida do buscador. Tem mais aspectos, né? Mas tem 3 que são fundamentais. Primeiro, um dos aspectos fundamentais é Sharanagati, é render-se ao caminho, render-se a essa proposta de vida. Não é uma proposta como você ter uma profissão, você fazer uma família, você ter uma vida piedosa, uma vida de cidadão de bem, ou também uma proposta de ser um cidadão do mal, porque até o cidadão do mal tem chance de se voltar para Deus. É claro que aí ele vai deixar de ser um cidadão do mal, porque ele não vai ter interesse em fazer o mal. O progresso espiritual que se dá no coração da alma que busca, tem que haver rendição. Você se rende a um processo espiritual. Você se rende, existe uma técnica, existe uma forma técnica de se aproximar do plano absoluto. Deus não é alguém que nós podemos manipular. Ele é o Senhor Supremo a ser servido. Então a entrega é fundamental. Entrega significa, Senhor, eu esgotei todas as minhas possibilidades nesse mundo. Eu não tenho mais nenhum interesse nesse mundo mortal. Eu entendi a dinâmica do mundo material e me entrego a seus pés. Faça de mim um instrumento, né? Tem até uma oração, faça de mim um instrumento de sua paz. Mas faça de mim um instrumento que o Senhor quiser. Me utilize para o seu prazer. Essa é a posição constitucional da alma. Né? E depois você tem Sambandha, Gyana, Prayojana e Abhideya, que são aspectos da vida espiritual que nos mostram quem somos nós, né? Sambandha, Gyana, quem sou eu, o que é esse mundo material, quem é Deus, o que são as escrituras divinas, o que é a Minaya, o descenso divino do conhecimento sagrado, que descende por Deus e por seus associados eternos, que isso é fundamental entender, se situar, se localizar. Né? Não tem aquela história da gíria, né, que fala, ei, se situa, porque nós precisamos de achar a nossa situação. O que estamos fazendo aqui? Por que nascemos? Por que o mundo existe?
por que pessoas são diferentes das outras, por que existe o masculino e feminino, os porquês da vida, né? Eles têm que ser respondidos, porque isso incrementa a sua fé. Chama Sambandha Gyana. E esse conhecimento é muito claro, transmitido pelos Vedas. E aí você tem Abhideya, a prática pela qual você alcança o resultado, que é chamado Prayojana. Prayojana, a meta última a ser alcançada, é a liberdade do cativeiro da matéria, a liberdade do plano mortal e o mergulho profundo no reino do amor a Deus. Esse é o Prayojana. E essa é a meta que todo espiritualista sério deveria buscar. Mas não como uma brincadeira de criança, como um modismo, com uma espiritualidade fantasiosa, achando que o que eu estou fazendo é espiritual. Não, você tem que ter certeza que o que você está fazendo é espiritual. Seja numa escola evangélica, né, numa escola cristã, seja numa escola islâmica, seja numa escola da religião dos nativos do Brasil, que tem uma forma de expressão espiritual linda, né, ou da África, ou da Mongólia, ou da Sibéria. Nós não somos sectários. Esse mesmo caminho de amor a Deus, ele se manifesta de diferentes maneiras conforme a nossa possibilidade de avanço espiritual e de compreensão. Você não pode pôr um menino, a não ser que ele seja um gênio, você não pode pôr um menino do primeiro ano primário numa aula de pessoas que fazem faculdade, PhD. Você não pode falar para um menino que está aprendendo a matemática básica, você não pode falar para ele de cálculo 1, cálculo 2, porque ele não vai entender, ele vai desanimar. E dentro da espiritualidade existem diferentes níveis de conhecimento e diferentes formas do caminho para que todos se acomodem. Deus é tão misericordioso que ele dá um jeito de que todo mundo compreenda, todo mundo se atraia pelo conhecimento divino de acordo a Kala, Desha e Patra, tempo, lugar e circunstância. Então essa é a forma como nos é ensinada nos Vedas. Então, nós já passamos 10 minutos, o tempo passa muito rápido, temos mais 15 minutos de programa, e eu vou deixar aqui aberto, eu vou pegar meu computador, que está na minha bolsa, e vou deixar aberto para perguntas. Quem quiser fazer pergunta ao vivo e participar do programa é muito bem-vindo, eu até gosto quando as pessoas ligam. É só não perguntem assim sobre amor, sobre casamento, essa coisa eu não respondo. Isso aqui tem outras pessoas na rádio, né, que são comunicadores que falam desses assuntos. Eu sei falar de outras coisas, mas se você quiser fazer alguma pergunta pertinente às suas dúvidas em termos espirituais, o que você tiver, mesmo achando que às vezes não cabe no que eu falei, muita gente se sente um pouco, fora, né, do contexto, porque eu uso uma linguagem que não é uma linguagem puramente judaico-cristã. Eu uso uma linguagem que vem dos Vedas, e às vezes a pessoa pode pensar que a pergunta dela não tem nada a ver. Mas se você tiver uma pergunta sincera, se você tiver uma dúvida sincera no coração, que eu possa ajudar a responder, tem o telefone 11 31710221, 11 31710221, 11 32624490. Já temos alguém na linha. Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, com quem eu falo? Edson. Oi, Edson, tudo bem com você? Eu sou aqui de Guaranás, eu tenho uma dúvida muito grande, meu irmão. Diga. Então, o senhor falou sobre religare, religiões, religare. Isso. Isso é confuso demais, assim, para as pessoas, e eu evito falar sobre religião, esporte e outras coisas com algumas pessoas. Né? Então eu te pergunto, por que essa imensidão de religiões? Por que em alguns países dizem que Cristo é homem, que Cristo não veio? É uma dúvida bem coerente, viu, meu irmão? É uma dúvida muito sincera e muito honesta. Eu agradeço. Eu vou pedir para você desligar o telefone para eu tentar responder. Vou pedir também para o técnico de cabine não atender o telefone enquanto eu não terminar, porque senão a gente fica encavalado com as perguntas. Eu só vou atender depois que eu terminar de tentar. Eu vou tentar, de acordo com o que eu aprendi, a esclarecer sua dúvida, porque é uma dúvida de todos nós. E eu não estou aqui também para ser o instrutor, nem uma pessoa incrivelmente espiritual. Eu sou uma pessoa simples, comum, mas aprendi do meu guru algumas verdades. E eu vou tentar passar para você agora, tá bom, Edson? Tá legal. Belo domingo para você, meu irmão. Para você também, agradeço pela participação. Obrigado.
Então, nós temos várias formas de entender essa questão do Edson. Por que essa floresta, esse mercado gigantesco de ofertas de caminhos espirituais? Primeiro, a gente tem que entender que existem caminhos que são verdadeiros, de verdadeiros profetas, que trazem uma forma de prática espiritual profunda, com resultados profundos. E esses são os profetas e os messias e os avataras que nós temos que nos ligar. Nós temos que conectar a nossa tomada numa corrente que tenha energia. Se você quer ligar um aparelho elétrico, você tem que ligar esse aparelho numa tomada que tenha energia. Mas existe muita enganação também em nome de Deus, em nome de caminho espiritual, que é só para tirar seu dinheiro. E isso também tem que ser visto. E você só será enganado se a sua busca for insincera. Se você não é sincero na sua busca por Deus, você entrará por um tubo, né? Fala assim, entrou pelo cano, né? Na Venezuela fala, entra por um tubo, é a mesma coisa. Você vai entrar numa região obscura de algum enganador. Quando a coisa é oferecida muito barata, tome isso e você vai ver Deus. Não vai ver Deus. Tome essa substância e você vai ver Deus. Não vai ver Deus. Maia, o mundo da ilusão material, é muito sofisticado e vai fazer com que você pense que você está vendo algo espiritual e não é espiritual. Deus não é barato. O Senhor Supremo, onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor do amor, o Senhor do infinito, o Senhor de todos nós, que comanda todo o mundo espiritual e o mundo fenomenal, o Senhor que controla, que não existe nada que aconteça sem que Ele saiba. Você acha que Ele é barato de ser alcançado? Você acha que o reino de Deus é barato de ser alcançado? Existe a misericórdia de Deus que faz com que você se una, que você ligue a sua tomada a sua tomada em um lugar de corrente, onde existe uma corrente de energia, mas é a sua sinceridade. Mas não quer dizer que o caminho é fácil nem barato. O caminho de ascensão espiritual, o caminho de liberdade espiritual, de liberdade da matéria, é um caminho árduo, é um caminho longo. As pessoas vêm muitas vezes falando, não, você compra isso, você compra aquilo, você faz isso, me paga tanto que você vai ter. Isso tudo é mentira. E a gente sabe que é mentira. E aqueles que estão fazendo isso provavelmente vão ficar com raiva. Vão ficar com raiva de mim porque é a maneira como eles ganham a vida. Então existe muita gente fazendo mercado em nome de Deus para ganhar a vida. E por isso Jesus virou a mesa. Eu acho lindo isso. Jesus virou a mesa. Ele não aceitava essa hipocrisia em nome de Deus. Nós queremos o caminho verdadeiro de comunhão com o nosso coração com o coração de Deus. Para isso tem que haver sinceridade, oração sincera. Senhor, eu me entrego. Senhor, me ilumina. Me dá o caminho verdadeiro, porque nesse mercado gigantesco de tanta gente oferecendo pedras, oferecendo isso, plantas, beba, use tal droga, use isso, use aquilo, vista-se assim, vista-se assado, que você será espiritual. Espiritual significa uma entrega sincera do coração a Deus. E isso é espiritual. Vibe Mundial.